só, com essas contratações e até a forma como o torcedor do Cruzeiro tem recebido, o Cruzeiro está mudando o perfil das suas contratações, Lélio Gustavo? Ele está mudando o estilo de contratar? Óbvio que esses jogadores mais novos, como o próprio Giovani, o Cruzeiro tem essa história de trazer e investir nesses meninos, mas ele está mudando o seu perfil? Eu acho que não, Dimar. Há muito tempo o Cruzeiro ele busca bons valores por um preço muito menor, né? Ele conseguiu com o Ramires, ele conseguiu com o Marcelo Moreno, mas Mota. Não é... Com quem? Mota. Com o Mota também, mas não é sempre que funciona. Eu acho que o Cruzeiro deveria pensar um pouco mais como Cruzeiro, como time grande que ele é. Com jogadores, principalmente para o ataque, onde ele está precisando de um centroavante. Cara que chega e assuma a condição. O Cruzeiro está aí bem próximo de disputar uma Libertadores, pelo 4º ano consecutivo. E vai apostar em André Dias, eu não sei. Mas eu acho que mantém essa linha, mas o Cruzeiro, ele enxertava apenas o seu time com essas apostas. O restante do elenco era formado por estrelas. Agora, quando você vê que o Alex, por exemplo, pode pintar no Palmeiras e no São Paulo, né? A briga lá tá boa. O Alex acabou revelando no site, né, que ele está aberto a negociações, ele está conversando com o Fener também, mas como é maio que tem que haver essa definição, então pouco tempo aí para que o Alex tenha, e ele já disse que ele está aberto a negociações. Por enquanto, quem está brigando por ele aí me parece ser São Paulo e Palmeiras mesmo nessa história. Era um jogador para Cruzeiro entrar na briga, até. Eu não sei pelo valor. E o seguinte, hoje o Cruzeiro tem o Montijo, ficaria complicado os dois batendo de frente. Claro que você, tendo opções, você pode fazer um esquema até para isso, e o Alex joga em qualquer time. Mas você não está comparando o Montijo com o Alex, não, né? Não estou comparando, não. Então o Alex é um cara extraordinário, eu não vou dar nem tem uma minha história opinião nesse muito bacana, mas o Montijo viveu um momento excepcional. Claro. E acredito que por conta disso, você tendo um cara que deu certo, você não vai fazer um investimento tão alto para trazer um Alex. Em outro momento, sim, valeria a pena. E não dá para entrar nessa de comparar. Mas não é, talvez, o jogador hoje que o Cruzeiro brigaria. Imagino que de tarde vai pintar mais algum nome. O Cruzeiro disse que vai ter novidades. A Tati, você mesmo disse isso. Você acha que caminha por que lado? É o atacante? Eu acredito que, de repente, deve ser mais uma alternativa, talvez alguma mescla em termos de alternativa de contratação. E, Dimar, eu acho que também a gente não pode esquecer uma coisa. Puxou o menino Show, que já jogou com o Adilson. Você tem esse Thiaguinho super badalado. Vai jogar os meninos da fogueira numa Libertadores? Não. Mas é também um momento, hoje os clubes, eles tendem a fazer isso. O Dorival também está buscando os meninos, de você não esquecer da base. A gente cobra muito, claro, de uma maneira consciente, de uma maneira prudente, mas não fechar essa porta. E a realidade hoje do futebol, não dá para também comparar a grana que rola em São Paulo e Rio, para eles poderem falar de Ronaldinho disputado, portanto, é diferente aqui, porque a nossa receita é menor. Você tem que se adequar a uma realidade. Mas não é duro a gente ouvir Palmeiras e São Paulo falando de um retorno de Alex, brigando por ele, e a gente não poder fazer essa mesma movimentação por aqui? Ou seja, as equipes mineiras não têm condição de fazer isso? É uma pena que essa diferença econômica deixe o torcedor magoado. Claro que o cruzeirense quer ver a equipe se reforçando com nomes como o Alex, por exemplo. Enquanto lá em São Paulo, essa questão não é tão complicada, o dinheiro circula com mais facilidade por lá. Mas, por outro lado, apostar às vezes em jovens talentos, em jogadores mais novos, oriundos da base, ou que não foram aproveitados em outras equipes, pode dar fruto, sim, a quem aposta nesse tipo de investimento. O Santos, por exemplo, foi campeão brasileiro com meninos revelados pela base. Não estou dizendo que o Cruzeiro vai ganhar Libertadores porque está trazendo só jogadores novos, não. Só estou dizendo que pode dar certo. E as safras são muito diferentes, tanto a dos meninos da Vila da época do Leão, que o Vanderlei pegou depois, como essa que o próprio Dorival Júnior teve no ano passado. São safras de garotos que é muito difícil de ser descobrir daquela forma como o Santos descobriu. E o Cruzeiro nunca teve essa naturalidade com a base de mostrar um time forte, de base inteiro, como foi o caso do Santos, das duas vezes. O Cruzeiro pode funcionar dessa forma, Dimara. Nunca teve, mas pode acontecer de ter agora. É uma situação que pode ser benéfica ao clube, trazendo jogadores jovens que estão chegando numa vitrine. O Cruzeiro é uma vitrine hoje, vai jogar a Libertadores pelo 4º ano seguido. Jogadores que querem se mostrar, querem mostrar que são bons jogadores, que têm qualidade para não só jogar no Cruzeiro, como em outra equipe mundial. Então isso pode ser favorável. Não é, claro, o que eu, se eu fosse um dirigente ou torcedor, gostaria. É bom ter dinheiro para trazer nomes já consagrados, mas não deixa de ser uma aposta, de repente, contar com esses jovens jogadores. Só para a gente puxar da memória dos jovens jogadores que o Cruzeiro trouxe no ano passado, aposta Pedro Ken,
Deram certo? Nenhum Anderson deles deu Lessa, certo. Mas tiveram jogadores que acabaram... A exceção do Pedro Quem, jogadores não tiveram oportunidades também. O Chiesa não teve Mas eles não criaram... Puxou o Bernardo. Teve um comportamento legal. O Chiesa. Agora, eu penso o seguinte, o que a gente não pode esquecer, Vildemara? Você está falando, o Atlético hoje você tem um Obina, tem um Tardelli, você investiu num Richarlison, que era um jogador pretendido. Diferente do não, sim, Cruzeiro, mas o que eu quero dizer, você buscando um jogador de qualidade, que veio para o futebol mineiro. Já o Cruzeiro, ele tem uma base, foi uma base muito boa. Claro. Você perdeu um Léo que não jogou o segundo semestre, perdeu o Jonathan, mas ele também não foi um cara, mesmo estando acima de todos os outros que atuaram na lateral direita, não fez um bom campeonato ano passado. Mas a base do Cruzeiro, não saindo ninguém, é uma boa base. Isso a gente não pode esquecer, a gente tem que valorizar isso também. É que saiu, né? O já perdeu o Jonathan. Eu só fico preocupado. Mas ele não jogou ano passado, em termos do potencial dele. Mas era diferente na direita. Mas tudo bem, eu concordo com você também. Eu só fico preocupado com o seguinte, o Atlético, a partir de 1990, 1991, começou com esse papo aí de começar a pechinchar e trazer jogador desse nível. Acabou dando no que deu aí, né? O Atlético foi se apequenando com o passar dos anos, não revelava ninguém, e com jogadores medíocres vestindo sua camisa, e o time acabou indo até parar na segunda divisão. Porque quando ele voltou a apostar em jogadores de renome internacional, o Atlético montou um bom time em 2005, acabou indo para a segunda divisão. Agora, isso me preocupa. Agora eu vou discordar de novo dessa ladainha de papo financeiro. Você falou, o Pinel também, e na segunda-feira eu já fiquei bravo aqui, né, Gilmar? É verdade. Vamos parar com isso. Pô, aqui, o Real Madrid ganha maior grana lá, o Barcelona não tem o mesmo dinheiro, aí fica reclamando. Ele vai lá e contrata e faz o time jogar. Mas não compara o Barcelona com o Cruzeiro. Não, eu mas comparo, ele está sim. falando da Eu ousadia. comparar, mas dá pra comparar. Inclusive na estrutura. O Cruzeiro tem muito mais estrutura que o Barcelona. Não tem, Léo. Claro que tem. O Barcelona tem um CT, o Cruzeiro tem 2. Não, Léo. Entendeu? Olha só. Eu não vou discutir isso com você. Ô, Pinel, o Barcelona, pra mim, é um time emergente ainda no futebol internacional. Ele foi ganhar um título internacional tem o quê? Foi na década de 90. 92. Então, o primeiro grande importante. Então, pois é. Então, mesmo pra mim, assim, é um time emergente ainda. Eu acho que os times aqui precisam parar de ficar lamentando. É porque o São Paulo ganha mais, lá no Rio de Janeiro estão ganhando mais. Tem que trabalhar. Tem que arrumar uma alternativa para ganhar dinheiro. Só que tem um detalhe que você tem que lembrar. Primeiro, infelizmente, em função de uma má gestão até por parte do governo, nós não temos um estádio. Então nós não temos numa Libertadores que poderia ter 50, 60 mil... Mas o Flamengo está falando isso no Rio, deixa eu só concluir aqui. Gerando uma renda, não tem hoje esse dinheiro. Tem que dar escola e hospital, o governo tem que dar estádio. O estádio estava para os clubes, foi um erro de gestão com relação à Independência, com relação ao Mineirão. Houve um erro. Isso aí é inegável. E aí você não tem receita. Receita de campo gera em torno de 30%. Você não tem uma identidade, não tem uma casa. Isso é fato. E não adianta discutir se você tem uma receita que é inferior à sua despesa. Isso é fato. Aí você vai pegar o Flamengo, igual dizia o Vampeta. Brinca de jogar, a gente brinca de pagar. E quantas vezes o Flamengo teve problema de não ter salário em dia e jogador não joga? Eu acho que o clube tem que trabalhar com as contas saneadas, às vezes ousando, às vezes acreditando, buscando parceiros. Isso hoje é a maneira que você está falando diferente, é buscar parceiro, para alguém apostar e trazer um jogador. Agora, se você não tem dinheiro, não adianta. Você tem que trabalhar dentro da sua realidade, isso é inegável. Eu volto a repetir, o governo não tem que cuidar de campo de futebol, não. O governo tem que cuidar de moradia, de hospital, entendeu? De educação. Saneamento porque... Mas sempre foi assim. Mas o estádio aqui, que o Cruzeiro fala há 10 anos que vai construir o estádio. Cadê? O estádio não sai da planta. Não sai da maquete nunca. Com o Mineirão, para que você vai fazer isso? Se você quer ter receita com o estádio, tenha o seu próprio estádio. O exemplo é muito claro do Internacional. Ou do São Paulo. Ou do São Paulo. Isso é muito claro. Muito claro. Quer ter receita? Faça o seu estádio. Faça o seu estádio, não é tão caro. Mas o governo disponibiliza isso para você, você tem que apostar nisso, claro. Mas só a renda não é. Não, mas corresponde a 5% de renda. Isso é fato. Mas eu concordo. E hoje você tem uma arena que é 18 mil, quando você tem
você não consegue aumentar porque nós temos jogos 10 da noite, o cara pega 1 hora de estrada para ir, outra para voltar, então há uma série de problemas. A Arena, nesse sentido, Estrada Ruim tirou 25% de receita. Não, claro, isso é uma realidade de hoje. Isso é mais um fato, realidade de hoje. Mas eu concordo com o Lélio quando ele diz que o nosso, né, os grupos dos mineiros, em todos os sentidos, a gente precisa perder essa inferioridade que a gente acha que a gente tem em relação ao eixo, em todos os sentidos, com a arbitragem em todo o campeonato brasileiro, com a questão financeira em todo o campeonato brasileiro. Por que eles podem tentar determinadas contratações e nós não? Nós temos plano de marketing pior do que o deles, em relação ao Ronaldo Gaúcho, ao Ronaldo. O Inter tem 100 mil, aqui a gente não tem. Você está falando? Não, estou falando vamos analisar o São Paulo. Vamos pegar o São Paulo. São Paulo. A venda da camisa às vezes chega a quase 30 milhões. Aqui você, se chegar a 15, tem que levantar a mão pro céu. Isso às vezes com um anunciante. E o preço isso é fato. E não adianta querer aumentar. Eu estou dizendo que é fato econômico. A gente viu o Atlético ano passado, quando o presidente Calil, ele virou e falou, não, eu quero que os preços de negociação tenham equivalência de São Paulo. A camisa não teve patrocinador. Não, isso não vai ter nunca. Eu estou dizendo o seguinte... é receita. Mas eu estou dizendo, será que em Minas Gerais não se existe essa competência para um plano de marketing que possa trazer, que não seja só que aumente o número desses patrocinadores, que aumente as possibilidades de venda, que as campanhas em cima... Aqui, vou te dar outro exemplo. Mas a agência de publicidade acontece em São Paulo muito mais do que aqui. Isso também tem muito a ver com o mercado econômico. Claro. Mas a visibilidade de Cruzeiro e de Atlético em termos nacionais, quando você vai para a mídia, quando você vai para a transmissão, é a mesma. Ele tem quase o mesmo número de jogos transmitidos. Dimara, as maiores vendas de pay-per-view... Por que a Globo entrou com o Flamengo para trazer o Ronaldinho Gaúcho? E a Globo, que é a detentora dos direitos, investiu. É um absurdo, mas ela investiu porque o Flamengo vai dar retorno. Mas o Atlético já foi o maior vendedor de pay-per-view do Brasil, sabia? Já foi, mas hoje em dia não é essa a realidade. Isso que eu estou dizendo. Então é dinheiro buscar. De forma que muita gente fala que não existe uma brecha legal e coloca na camisa do Flamengo. O Corinthians, os valores que são negociados são outros, isso é um fato. Agora, um plano de marketing a gente não pode esquecer. Muito depende de você ter um estádio próprio, aquilo que o Lélio falou. Não foi à toa que o Internacional chegou a 100 mil torcedores. Não foi à toa. Temos que mudar? Temos. Mas o dinheiro, hoje em dia, eu vou te dar um outro exemplo, isso é fato. É claro que a força de Cruzeiro e Atlético é muito grande. A maioria das empresas de publicidade, elas fecham negócio em São Paulo. Não, isso é já óbvio. Nem passa por aqui mais. Então o mercado, ele funciona mais em Rio e São Paulo. Mas o que eu estou dizendo é que isso também, e a gente vai caminhar para ir para o intervalo, depois a gente volta nessa questão. Mas eu acho que isso muito também é uma deficiência nossa, de achar que é assim e que está tudo certo. Exatamente. Que a gente não precisa mudar. O que a gente tem que acreditar é que Cruzeiro e Atlético, aí vamos incluir o América também, que agora está chegando à primeira divisão, eles têm que acreditar que é possível estar mudando isso nos negócios com as grandes empresas, com o próprio patrocinador que é daqui de Minas Gerais e que patrocina outras equipes fora daqui. O que tem que se fazer é acreditar, traçar planos, projetos e ter essa funcionalidade para estar viabilizando isso. Eu acho que talvez por aí a gente consiga mudar essas coisas. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem Atlético, tem o Leonardo Silva. Agora a gente também quer processar o jogador. Mancini acerta as pendências com a Inter e já está retornando ao Brasil. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. Foi um movimento aqui, galera. Agora, pra gente entrar nessa história do Leonardo Silva, já vou direto pra você. Ele anda lendo o que ele assina? Pois parece que não, né? Mas é uma confusão dessas, né? Parece que o braço esquerdo é de um, aí a perna direita é de outro. Mas se ele for dono realmente do Fernando César, como ele diz, de 50% dos direitos econômicos do jogador, o Leonardo não sabia disso, deixou ele de fora da negociação. Que coisa mais estranha, né? Será que corre o risco de ter o contrato rompido com o Atlético? Eu acredito que não. Pelo que eu pude acompanhar, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: é o Cruzeiro ser ressarcido. Aí é parte do Cruzeiro que você está falando. Agora, com ele, talvez aí o cara vai manter. Ele já está lá, se for reconhecido o direito dele, eu não imagino que ele vai pegar e vai falar, é meu. E vai acontecer alguma coisa. Agora, com relação ao Cruzeiro, vai ser definido um valor. Está aqui, o Cruzeiro gastou tanto com ele, não tem mais... Vai arbitrar, a justiça vai arbitrar. Valor, e não inviabilizar a transferência. Mas 16 milhões de reais parece que não, né? Não acredito que seja. Pedir, o cara começa a pedir nas alturas, né? Preocupação. 1 milhão também, uma vez. Pois passou. Já passou. Um abraço, né? Eu dei um abraço. A minha preocupação nesse caso, acho que de repente é só com a cabeça do jogador. Porque você está com 2 processos nas suas costas, trabalhando, você é um profissional. O Cruzeiro querendo 16 milhões de reais. Você fica certamente tenso. Você já fica... Com 1 milhão você já fica tenso. Eu acho que a cabeça dele nesse momento tem que ser trabalhada também,
para que não atrapalhe o trabalho dele nessa pré-temporada do Atlético. Concordo com o Pinel agora. Que bom, querido. Agora, o departamento jurídico do Atlético já está na história, e só para o pessoal entender essa questão do